Vala chorando! Monte Elfo! Oromê! Marcha pra Valinor! Primeira Era, capítulo 4, Vala Quenta. Bom, no oeste, além do mar, existia o continente de Aman, onde os Valar criaram Valinor, as Terras Imortais. E no leste, existia o continente da Terra-média, que eu vou representar aqui num mapa super preciso e com escala mega real. Pá! E como vocês podem ver, nessa parte a leste da Terra-média, depois das tais montanhas azuis, havia uma grande floresta verdejante que cobria toda a região. Era onde os Ents caminhavam livremente nessa época longínqua e esquecida no tempo. Essa floresta se estendia pelos continentes de Eriador e Hovanian. Mais ao sul um pouquinho ficava uma cadeia de montanhas em formato meio quadrado, onde ficava uma terra muito linda chamada Mordor. E lá no extremo nordeste ficava o cu gigante de Melkor, o Túnno. Essa parte toda que eu descrevi agora é onde se passa a história do Senhor dos Anéis, mas nessa época era realmente só uma grande floresta verdejante. Uma região completamente selvagem e sem nenhum tipo de construção ou cidade ou reino ou qualquer coisa assim. Em algum lugar dessa parte da Terra-média ficava o Lago Cuiviene, onde os elfos despertaram e moraram durante um tempo antes de Oromê aparecer lá e chamar a galera para ir pra Valinor. E mais abaixo fica o extremo sul da Terra-média, que na verdade é um grande deserto. Eu, na minha singela opinião, acho que Tolkien não teve tempo pra fazer nada ali, pra te falar a verdade. Mas enfim, é um grande deserto. Mas o que vai interessar mais pra gente nessa primeira era é a região ao oeste das Montanhas Azuis, a terra de Beleriand, onde vão ser protagonizadas as grandes histórias da primeira era da Terra-média e onde os Valar fizeram as coisas mais belas na Terra-média antes de se mudar para Aman. E finalmente ao norte, cercado por uma cadeia de montanhas, estava o Tangorodrim, onde Melkor construiu a fortaleza de Angband. Mas vamos lá. Como eu disse, alguns elfos não quiseram seguir a grande marcha para Valinor e ficaram nessa parte leste da Terra-média, vivendo sua vidinha mais ou menos de elfo rudimentar nas florestas e nunca desenvolvendo muito sua tecnologia ou etc. Esses elfos são os ancestrais do povo do Legolas, e eles eram os elfos silvestres, que nunca tiveram grande contato com os Valar ou com as luzes das árvores e portanto eram Sindar. Mas a nossa história segue com a galera que seguiu a marcha e atravessou as Montanhas Azuis, chegando em Beleriand. E lá, Elwë... Aliás, Elwë não. Eu vou chamar ele de Thingol, porque Thingol era o segundo nome dele, era o nome do qual ele era conhecido. E é como eu vou me referir a ele daqui pra frente. Os elfos têm dois nomes, mas depois eu explico isso em alguma trivia qualquer. Enfim, lá em Beleriand, Thingol, o líder dos Teleri, ele se encontrou com a Maia chamada Melian, que foi designada a ajudar os elfos na marcha. Só lembrando, caso você tenha esquecido, que os Maias são deuses menores do que os Valar, mas ainda são Ainur também. Enfim, a Maia Melian, assim que viu Thingol, ficou perdidamente apaixonada pelo elfo. E o amor dela também foi correspondido pelo líder dos Teleri, que se apaixonou forte. E os dois pombinhos ficaram um ano inteiro numa floresta mais reservada em Beleriand. Imagino que metendo muito. Um ano, velho. O cara é bom. Enquanto isso, os Teleri ficaram meio sem saber o que fazer ali, esperando seu líder sair da moita. Teve uma galera que foi com o irmão de Thingol, inclusive, seguiu a marcha. Falou, foda-se, não vou esperar o cara não, cara, pelo amor de Deus. Mas teve uma outra galera que era muito devota ao seu líder. E ficaram lá, tá esperando. Só que, como eu disse, o cara ficou um ano lá. Então a galera, foda, começou a construir as casas deles nos topos das árvores. Provavelmente pra espiar os dois. Não, mentira. Eles construíram as casas nos topos das árvores porque Beleriand era uma terra muito perigosa, cheia das criaturas escrotas de Melkor, então lá em cima era mais seguro. E quando Thingol e Melian finalmente saíram da moita, tinha praticamente uma cidade inteira suspensa, construída ali. Daí Thingol falou, foda-se, mano, não confio nesses Valar mesmo, vou ficar por aqui. Então Thingol decretou a fundação do reino de Doriath, o primeiro reino élfico na Terra-média. Yeah! Onde ele se tornou um poderoso rei dos Teleri ao lado de Melian, a Maia, sua rainha, que por sua vez criou um cinturão que ocultava o reino inteiro de olhares hostis. Então só entrava em Doriath, ou só via Doriath, aquele que o rei permitisse ou a rainha permitisse. Afinal, Melkor não morava muito longe, né? Mas seguindo em frente, os elfos que continuaram a marcha, os Noldor, os Vanyar e alguns dos Teleri, se depararam eventualmente com o mar. Lá, Ulmo, o Vala Senhor das Águas, designou 2 Maia estagiários para que levassem os elfos para Valinor. E eles foram em barcos que eram puxados por cisnes. Que loucura, né, cara?
E assim que chegaram, os elfos ficaram maravilhados com as luzes das árvores, assim como seus líderes antes deles. Todo mundo ficou que nem pinto no lixo, inclusive os Teleri, que ficaram mais empolgados do que todos os outros e não quiseram nem saber o que tinha lá pra dentro das terras de Aman, etc. Eles se encantaram demais pelas praias de Valinor e estabeleceram sua morada por ali mesmo. E na sua bela cidade portuária, os Teleri se transformaram em mestres nas artes de pesca e na criação e confecção de barcos. E esses Teleres de Valinor ficaram conhecidos como os Elfos dos Portos. Os Teleri, em geral, são um povo mais rústico, um povo mais selvagem, um povo mais simples mesmo. Eles eram conhecidos como os Elfos Verdes. Mas vamos lá, dos Elfos que adentraram em Valinor e conseguiram passar da praia, os Vanyar, que são o povo de Não Lembro, com certeza eram os mais belos e os mais altivos dentre todos os Elfos. Eles ocupavam a maioria do seu tempo com a apreciação da natureza e de toda a criação dos Valar. Os Vanyar com certeza são os mais peculiares entre todos os Eldar, porque eles viviam sua vida serena e tranquila, sem se preocupar muito com as grandes questões do mundo. Raras foram as ocasiões em que os Vanyar interferiram na história da Terra-média, mas sempre que eles fizeram o resultado foi grandioso. E por último a gente tem os Noldor. Ah, os Noldor. Eles são o povo de Finwë, conhecidos como os Elfos Cinzentos. Eles aprenderam muito com Aule, o Valar, mestre dos ofícios, e moravam na cidade de Tirion, construída por Aule, próxima às árvores, nas montanhas de Valinor. Os Noldor com certeza foram aqueles que confeccionaram as coisas mais belas criadas pelos filhos de Eru e Ilúvatar. Inclusive começaram com o negócio de anel aí, que dá. Esses Elfos Cinzentos, eles eram reservados e misteriosos. Eles viviam em uma sociedade onde cada membro importava muito, eles cuidavam muito um dos outros, mas não se abriam muito para qualquer um que não fosse Noldor. Eram com certeza os elfos mais avançados, mais cultos, mais curiosos e os que se preocupavam mais com o aprendizado e aumentar o seu conhecimento. E eles foram, obviamente, os protagonistas das maiores merdas que aconteceram em Arda. Mas então os Valar prepararam um comitê de boas-vindas para os elfos, e quando Manwë encontrou com eles para dar as boas-vindas à nova terra, ele notou que Thingol não estava lá, então ele perguntou para os outros o que aconteceu, por que ele não veio. E ninguém respondeu nada, mas Manwë falou: poxa gente, a gente já viram que nós somos caras legais, confia na gente, por que esse cara não confia na gente de jeito nenhum? O que tá acontecendo? Daí, sem ter muita alternativa, os Eldar começaram a se explicar finalmente. Eles explicaram que eles tinham receio dos Valar, porque antes de Oromê colar lá no laguinho da galera, um deles já tinha aparecido, e os elfos chamavam ele de O Escuro. Adivinha quem é? Pois é. Eles contaram que Melkor apareceu lá no lago, falando com os elfos assim: vem cá, psiu, psiu, ei, você, vem cá, te dá uma balinha aqui, vem cá, entra no carro do titio, vem cá, porra, vem cá. Mas aqueles que pegavam as balinhas eram levados para Angband, e ou eles nunca mais voltavam, ou eles faziam parte de experimentos horrendos de Melkor e voltavam como criaturas bizarras e deformadas que os elfos chamavam de orcs. Elfos corrompidos pela maldade do Senhor do Escuro, sem vontade própria nenhuma, apenas servindo o seu mestre. Aí Manwë ficou puto. Não. Ele ficou muito puto. Isso. E em meio à sua ira, ele disse com majestade: chega dessa porra. Agora a gente vai chegar lá e vai sentar o cacete nesse filho da puta. Agora ele passou de todos os limites. Chama o Rola Grossa lá. Então, do vazio praia veio Tulkas, o Valar Senhor da Força, que vive sorrindo por aí, nu, metendo a porrada em todo mundo. A fúria dos Valar foi tão gigante que Melkor, lá da sua fortaleza de escrotidão, conseguia sentir o peso do ódio deles, e se preparando para a guerra iminente, ele trocou sua roupa para uma mais apropriada. E sua nova forma era mais escura e imponente do que a anterior. Mas os Valar não queriam nem saber, amigo. Eles estavam com sangue nos olhos e foram para a Terra-média para resolver essa parada de uma vez por todas. Chegando lá, eles tocaram o terror, mataram o dragão, empalaram Balrog, varreram o orc para debaixo do tapete, destruíram a aranha gigante, escrotizaram com os escrotizadores. Mas Tulkas, o Valar da Rola Grossa, tinha ódio mesmo, era de Melkor, e ele queria acabar com aquele desgraçado o mais rápido possível, então ele foi direto para o túmulo, penetrando no cu gigante de Melkor na terra.
Só que, como vocês sabem, Melkor não morava mais lá, e Tulkas descobriu isso perguntando gentilmente aos servos do Senhor do Escuro. Ele descobriu que Melkor morava em Angband, no norte. Então, como presente de despedida, antes de sair, Tulkas destruiu a entrada daquele buraco infernal que ficou selado para todo sempre, e criatura maligna nenhuma saiu de lá dentro mais. Então ele avisou seus irmãos onde Melkor se encontrava e todos eles foram rumo a Angband. E chegando ao Tangorodrim, os Valar criaram caos para Melkor na casa dele. Eles estavam tocando terror e as coisas estavam parecendo perdidas para o Senhor do Escuro. Mas então Melkor em pessoa apareceu e igualou a disputa. Entenda, os Valar eram bem poderosos e Melkor era o mais poderoso entre eles. E além disso, os Valar se preocupavam em criar coisas, enquanto Melkor gastava todo o seu tempo acumulando e aumentando o seu poder. Então sim, ele contra todos seus irmãos era uma disputa de igual para igual. E a batalha entre os Valar foi tão absurda, era um poder tão grande que as próprias fundações do mundo chegaram a tremer. E quando a porradaria entre os deuses estava no seu pico, Melkor parecia que tinha vantagem e que logo ia acabar com seus irmãos. Mas então uma nova raiva surgiu dentro de Tulkas, o Rola Grossa, que ele voou pra cima de Melkor com tudo que ele tinha. Então os dois começaram um combate solo absurdamente sinistro. E enquanto Tulkas era o senhor da força, Melkor tinha escuridão ao seu lado, então as forças se igualavam e o mundo ameaçava colapsar a qualquer momento perante essa batalha absurdamente sinistra. Mas finalmente, depois de muitos golpes trocados, Tulkas finalmente derrubou o filho da puta e currou o desgraçado em um canto. E com correntes especiais feitas por Aule, o Valar Senhor dos Ofícios, Tulkas prendeu Melkor e o deixou de 4 em Angband, sei lá. E no momento que Melkor viu que sua derrota era iminente, não tinha o que mais ele fazer, ele assumiu uma forma parecida com os filhos de Eru e Ilúvatar e começou a implorar por clemência. Meu Deus, não, pelo amor de Deus, cara, me ajuda, desculpa, cara. Mas Tulkas, o Rola Grossa, não se apiedou do seu irmão. Ele deixou Melkor mais largo que o túmulo e depois levou para Mandos para ele ser processado e julgado e condenado de acordo com o tamanho dos seus crimes. E assim foi. Mandos condenou Melkor a ficar sofrendo durante 3 milênios inteiros nos Salões dos Mortos para ele pagar por todos os seus crimes hediondos. E uma tênue luz finalmente se abateu sobre a sombra de Angband, que agora quase não tinha mais força. Yo! Na trivia de hoje eu vou falar um pouco sobre a morte. Principalmente porque, caso você esteja se perguntando por que os Valar não mataram Melkor e sim prenderam ele, é porque simplesmente it can't be done. Não dá pra matar Valar. Simplesmente pelo fato de que um Valar, quando morre, não tem pra onde ir. Explico. Quando um homem ou um elfo morrem, eles vão direto para os Salões dos Mortos para serem julgados por Mandos, então lhes é dado uma pena para ser cumprida, que depois que eles cumprirem, cada um vai para o seu destino. E os homens, após o cumprimento da sua sentença, se Mandos julgar necessário o cumprimento de uma sentença, eles vão direto para o lado de Eru e Ilúvatar no vazio, e daí só o próprio Criador sabe o destino dele. Já o espírito dos elfos, quando deixam o seu corpo, passam pelo mesmo processo. Vão para os Salões dos Mortos, Mandos julga, blá blá blá, só que eles não vão para o lado de Eru e Ilúvatar, eles continuam no mundo, no formato de espírito, vagando por Aman. É importante dizer que na maioria dos casos, pelo menos nessa primeira era, a morte não é vista como uma coisa ruim, ela é vista como um descanso merecido para os homens e para os elfos. Então, por esse ponto de vista, os homens são os sortudos, porque os elfos nunca descansam de uma forma natural, só através de tragédia. Como descreve a Galadriel, os homens, fadados ao sono eterno, e os elfos, presos ao mundo até o seu final. E é isso, se você gostou, me dá um like, se você gostou muitão e quer continuar vendo essa bosta, se inscreve no meu canal, e se você não gostou, faz melhor então, porra. Tô brincando, se você não gostou pode dar dislike, ou então escreve lá nos comentários, lixo. Perdi 15 minutos da minha vida. Eu, na verdade, estou ansioso por esses comentários, porque eles querem dizer que eu estou oficialmente no YouTube. Então, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!